Salve, querido primo distante! Tudo tranquilo com você? Como está a sua pesquisa? Como está o andamento dela? O que você tem conseguido localizar e encontrar? Quais são as curiosidades, as conversas que você teve nesses últimos dias, nessas últimas semanas? Hoje eu quero abordar um tema muito importante dentro da pesquisa. Afinal, todos os temas que eu abordo aqui, eu acredito que são importantes, senão eu não iria abordar, que é o tema do registro em áudio das conversas que a gente tem com os nossos antepassados. Meu nome é Richard Hauptmann e você está ouvindo o 6º episódio deste podcast chamado Meu Avô no Podcast. Seja muito bem-vindo. Eu não sei por qual meio você está ouvindo, você pode de repente estar ouvindo pelo Spotify, pode estar ouvindo pelo Deezer, pode estar ouvindo pelo canal do YouTube. Mas eu queria deixar aqui as redes que você pode me encontrar. Então, como eu falei, você me encontra pelo Deezer, você me encontra pelo Spotify e você pode me encontrar especialmente no canal do YouTube. Então, digita lá Genealogic, Genealogia e História Familiar, que você já vai me encontrar. Da mesma forma, você pode me encontrar no Instagram. Caso você tenha Instagram, me siga lá, Genealogia, História Familiar, Genealogic. Procura que você me acha tranquilamente. Pode digitar também Richard Hauptmann, que você me localiza lá no Instagram. E é mais fácil de a gente poder trocar ideia, bater um papo. Beleza? Espero vocês. Bora lá então. Como a gente conversou no episódio 4, se você ainda não ouviu, ouça lá, vale a pena. A gente conversou sobre histórias orais, a importância disso. E esse tema de hoje, episódio 6, dos registros em áudio das conversas com os nossos familiares, tem relação total com essas histórias orais que a gente ouve, que a gente descobre, que a gente guarda nas nossas pesquisas. O primeiro ponto que eu queria abordar aqui é sobre justamente essa importância de documentar oralmente essas histórias, as narrativas dos nossos antepassados através de áudio. Por que eu enfatizo esse aspecto de áudio já desde que eu comecei o canal, que foi o primeiro meio, o canal do YouTube, lá em 2017? Deve ter sido um dos primeiros vídeos que eu fiz sobre registro em áudio, gravações das conversas com os nossos antepassados. Já desde aquela época eu enfatizo isso porque é algo extremamente importante. O que acontece quando a gente está conversando com uma pessoa? Imagine lá você conversando com uma pessoa, ou mesmo aqui nesse momento você ouvindo o podcast. Eu estou falando diversos pontos, diversas coisas. Numa conversa eu estaria falando, você estaria retribuindo, você estaria partilhando, discordando, enfim. Quando a gente está ouvindo alguém, e isso é um ponto extremamente importante dentro da pesquisa, a gente ouvir os nossos antepassados, ouvir os familiares, mas a gente pode discorrer em outro momento. A gente está ouvindo, ouvindo, ouvindo. Primeiro que a gente não tem uma memória para guardar tudo o que é falado pelos nossos familiares numa conversa dessa forma. A gente pode registrar de alguma outra maneira, num caderno, registrar, enfim. O problema de registrar num caderno é que a gente não dá conta de registrar tudo que está sendo falado e a gente não dá a devida importância à pessoa que está ali na nossa frente, né? Não vira uma conversa, vira algo que a gente está somente
esperando que a pessoa fale, não é um diálogo, né? Vira um monólogo aquilo, né? Então, para mim, ficar escrevendo, fazendo anotações no momento em que a gente está ouvindo algum familiar, alguma pessoa, eu já não acho que seja o melhor caminho dentro da pesquisa. Tem gente que faz dessa forma, eu não acho que seja interessante. Mas quando a gente está ouvindo, aqui só nesse tempo que eu me apresentei até agora, eu já falei diversas coisas e você não vai lembrar de tudo e nem eu lembro de tudo que eu falei, né? O que acontece é que eu falo alguma coisa que para você tem algum tipo de relevância, algum tipo de importância. E nesse momento você vai fixar aquilo e vai ficar dando algum significado na sua cabeça interiormente sobre aquilo que eu falei. Ou seja, você está ali ouvindo, eu continuo falando, mas você, como se você parasse no tempo e começasse a ressignificar, dar um novo sentido àquilo que eu estou falando, porque é assim que a gente vai, é uma das formas de a gente assimilar, é uma forma de aprendizado, né? Então a gente ouve algo e a gente passa para a gente de alguma maneira que a gente consegue compreender do melhor jeito. O fato é que enquanto a gente está assimilando, a gente está dando um novo sentido, ressignificando para a gente aquilo que a gente ouviu da pessoa, a pessoa continua falando. Ela continua contando histórias, contando narrativas, contando casos, e a gente não está ouvindo aquilo que está sendo falado, porque a gente parou no tempo, naquele momento em que a gente está dando esse significado. Esse significado, quando eu digo, pode ser alguma coisa de memória, você está memorizando algo, você está visualizando determinada situação na sua cabeça. A pessoa está comentando sobre alguma casa, sobre algum local, enfim, e você fica tentando desenhar isso dentro da sua cabeça. E esse tempo que você está fazendo isso, a pessoa continua falando e você não ouve. Você ouve, na verdade, mas aquilo vai passar. Por que eu digo isso? Experiência própria. Bom, pode ser que isso não aconteça com você, mas eu já conversei com diversas pessoas e eu vi relatos semelhantes demais em relação a isso. Então, eu tenho algum tipo de subsídio para dizer isso. Pode ser que você não tenha essa dificuldade que eu digo de não conseguir gravar tudo que está sendo falado. Ótimo, boa memória. Para mim não funciona assim. O exemplo que eu quero dar é o seguinte. Eu conversei por 3 vezes com uma tia-avó minha, que ela foi, eu já falei em outro episódio aqui, em que ela foi criada pelo meu avô, quando o meu avô chegou ao Brasil, isso em 1927, e ela era pequena, ela tinha 7 anos na época. E ele, depois que a mãe dessa menina faleceu, meu avô acabou por criar essa menina. Ela é nascida em 1920 e eu pude estar nos 90 anos dela, isso em 2010. Foi a primeira vez, foi momentos que eu conheci ela, que eu soube dela. Em um outro momento eu conto sobre como aconteceu isso, mas eu pude conhecer, me aproximar dessa pessoa que teve um contato muito grande com o meu avô no momento em que ele chegou ao Brasil e todos esses primeiros anos dele aqui no Brasil.
Coisa que meu pai nem minha tia tiveram, porque eles só foram nascer. Meu pai só nasceu 11 anos depois que meu avô chegou no Brasil. Então, ele não teria como contar essas histórias, supondo que eu pudesse falar com ele. E nem a minha tia. Minha tia é de 1940, ou seja, ela é 13 anos depois que meu avô chegou ao Brasil. Então, o fato é, essa Rosa, vó Rosa, que eu chamo, ela teve toda essa história pré meu pai e minha tia. Então, é um olhar diferenciado para minha pesquisa. Eu pude conversar então com ela brevemente em 2010, mas por outros momentos, outros anos, eu conversei com ela também. Uma vez eu conversei com ela e não gravei, mas foi conversa curta, eu lembro, assim, coisas pequenas. E as duas outras vezes que eu conversei com ela, eu registrei em áudio. Depois ela veio a falecer em 2017. Enfim, infelizmente eu não pude conversar depois dessa segunda vez com ela. O que acontece é, a primeira vez que eu gravei foi acho que 2016, se eu não me engano. Não, 2014. A primeira vez, o primeiro registro que eu tenho de gravação dela é 2014. E a gente fez uma conversa de mais ou menos 1h30 sobre diversos aspectos. Eu levei fotografias para ela, coisas que ela não conhecia, fotos que ela não conhecia, que em outro momento eu conto melhor sobre isso. E foi tudo sendo registrado em áudio. O que eu fiz? Eu peguei meu celular, no caso eu acho que foi um tablet na época, que era o que eu tinha em mãos ali. E aí eu deixei gravando e foi gravado toda a nossa conversa. O fato é, depois, antes de fazer essa segunda conversa com a avó Rosa, eu ouvi esse áudio por algumas vezes. Fazendo como? Aí sim, eu escutando o áudio, eu fui fazendo anotações. Aí sim, porque daí eu não tenho como interagir com a pessoa no áudio, né? Então, aí eu posso parar o áudio, anotar e dar segmento sem perder nada. Então, aí sim vale para mim a anotação. E eu fui anotando os tópicos. Eu não transcrevi esse áudio, mas eu fui fazendo diversos tópicos, anotações do que ela falava. Inclusive, um ponto importante, eu fui anotando dúvidas do que ela falava, que estavam registradas em áudio. E o que eu fiz com tudo isso que eu tinha anotado? Eu fui para minha segunda conversa com ela, lembrando que eu ouvi mais de uma vez. Então, pontos, eu fui ouvindo, anotando os pontos, depois eu ouvi novamente e fui acrescentando coisas que não tinha me ligado ou não tinha prestado atenção. Enfim, eu fui fazendo uma segunda varredura naquele áudio. E eu fui com diversas novas perguntas para a avó Rosa. E aí sim eu cheguei na avó Rosa, a segunda vez foi 2 anos depois, 2016. E aí ela já estava numa casa de repouso, mas ela tinha uma memória absurda. Eu digo o termo aqui, ridículo. É ridículo a memória dela, porque ela tinha então, na época, 2016, ela tinha 96 anos. Apesar de ela estar numa casa de repouso, a memória dela era ridiculamente, absurdamente boa. Ela, só dando alguns exemplos, ela veio para o Brasil com 4 anos em 1925. Ela veio antes, no ano que ela faria 5 anos, mas ela chegou aqui com 4 anos. Ela fazia aniversário em agosto, mas ela veio em maio para o Brasil. E ela contando, isso está em áudio, eu tenho a gravação disso, dela contando coisas do navio quando ela veio para cá. O navio se chamava Orânia. Isso eu já sabia quando eu cheguei lá para conversar a segunda vez, inclusive eu levei fotos do navio, tudo, e isso ajuda
a pessoa a contar novos detalhes. E ela contando que os marujos davam suco de laranja para ela tomar, que ela tinha feito uma amiga do navio e elas ficavam brincando na parte de cima do convés, ficavam correndo lá em cima, e os marujos vieram chamar a atenção dela, que não era para ficar correndo lá e tudo. Imagina, ela tinha 4 anos nisso, e ela lembra, ou seja, a memória dela era absurda, para diversos detalhes, diversas coisas que, enfim, é importante esse tipo de conversa com essas pessoas mais experientes. Não perca a chance. E nessa segunda conversa, aproveitando de todas as dúvidas que eu tive ouvindo novamente aquele áudio, eu pude me aprofundar em muitos detalhes de coisas que eu tinha interesse em saber, coisas que ficaram lacunas na primeira conversa, ou que nesses 2 anos entre a primeira e a segunda conversa eu fui descobrindo ou conversando com outras pessoas, e foi me gerando muitas coisas, muito conteúdo para poder conversar com ela e tirar muitas dúvidas, entender melhor a trajetória da história do meu avô aqui no Brasil. Então, muita coisa realmente ficou esclarecida, foi fantástico. E da mesma forma, quando eu ouvi esse segundo áudio, eu fiz a mesma coisa. Eu anotei tópicos, anotei dúvidas, porque afinal de contas eu resolvi muitas questões, mas ao mesmo tempo surgiram novas outras questões que precisavam ser resolvidas. E aí ela faleceu. Ou seja, as dúvidas não vão ser resolvidas mais, né? Não tem como eu resolver essas dúvidas, porque não tem outra pessoa que conviveu com meu avô naquele período tão próxima a ele que possa me dar essas respostas. Então, dúvidas ficaram e, enfim, são lacunas que eu não vou poder resolver na minha pesquisa histórica familiar relacionada ao meu avô naquele determinado momento. Isso é claro. Outro exemplo que eu quero também dar, também do ano de 2014, foi uma conversa na mesma viagem que eu fiz lá para Joinville. Um dia depois, um dia antes, eu acho, dessa conversa com a avó Rosa, eu conversei com um outro primo. Ele é um... A sequência minha para ele é o seguinte. O meu trisavô teve meu bisavô, meu trisavô Carlos Pal, que veio da Alemanha, falecido em 1902. Ele teve um filho chamado Adolfo e teve um outro filho chamado Eduardo Pal. Tá? Então eram irmãos, entre outros, tiveram esses dois. O meu bisavô Adolfo e o irmão dele, meu tio bisavô Eduardo. O Eduardo teve um filho chamado Telmo. Então, foi com esse rapaz, senhor já, que já deve estar próximo dos 100 anos atualmente, que eu tive essa conversa lá em 2014. Ou seja, a nossa conexão, minha com ele, é bem distante, se dá no meu trisavô, no caso, avô dele. Então, a distância é bem longa. O fato é que ele, sendo mais próximo de outras gerações, ele tinha muita história para contar, mas muita história de antepassados. Ele contou uma história do meu tetravô, pai desse meu trisavô que veio para o Brasil, que, tipo, sabe, é uma história pequena sobre um cavalo que havia sumido e ele estava procurando e a esposa dele, enfim, é uma história lá, uma pequena história, mas é uma história do meu tetravô. Tipo, é uma historinha pequena? Sim, mas é uma história. Não é somente um dado, um número, um local que eu vou ter do meu tetravô. Eu tenho uma história dele. Pequena, mas eu tenho. E é com esse meu primo distante, eu conversei durante um tempo, também deve ter dado umas 2 horas de conversa com ele.
E no final das contas, eu fiz o mesmo processo, fui ouvir o áudio depois. E para minha surpresa, realmente uma surpresa, eu escutei tanta coisa ouvindo novamente aquele áudio que eu não tinha ouvido no dia, que eu fiquei surpreso, assim, sabe como, caramba, como que eu não ouvi ele contando essa coisa, essa história? Como que eu não ouvi? Eu não lembro dele dando essa informação, eu não lembro, sabe como, tipo, gente, é uma coisa meio louca, porque aí eu comecei a reparar, e ouvindo o áudio, eu tive essa percepção, justamente que eu falei lá no começo, de que a gente ouve alguma coisa e a gente tenta dar algum significado para aquilo. Enquanto isso, a pessoa continua falando. E eu lembro que ouvindo o áudio, eu lembro dele contando alguma coisa, e ele contou alguma outra história, alguma informação que eu não lembrava. E aí eu parei para analisar mesmo, assim, por que que eu não ouvi isso, essa história que ele está contando agora? O que que eu fiz? Eu voltei um pouco o áudio. E aí quando eu voltei o áudio, eu escutei o que ele estava falando antes, daí eu parei assim, ah, tá explicado. Porque ele falou alguma coisa anterior, antes daquilo que eu não havia ouvido, e eu lembro exatamente, quando eu ouvi o áudio, né, eu lembrava exatamente o que eu estava pensando naquela hora. Então ele falou alguma coisa, eu fiquei pensando sobre aquilo e ele continuou falando. E aquilo que ele continuou falando, eu não ouvi mais. Eu pensei, caramba, como a nossa memória acaba traindo a gente nesse sentido de resgate histórico se a gente não tiver essa possibilidade de ouvir novamente em algum momento. A gente perde muita informação durante as nossas conversas, muita coisa. Quanta coisa aqui, desde que eu comecei a falar, você fixou? Provavelmente em algum momento você ficou imaginando alguma situação que eu fui contando e perdeu alguma coisa do que eu falei, porque ficou imaginando alguma coisa, imaginou uma situação, imaginou um local, viajou junto comigo e eu continuei falando e você viajou. É normal isso. Só que se você ouve novamente, você vai assim, nossa, ele falou tal coisa. Eu tenho, eu já sei que eu tenho uma forma de aprender, que não é o principal ouvindo áudio. Para o meu aprendizado ser bem interessante através de áudios, eu tenho que ouvir várias vezes, eu sei disso. Então eu já me peguei diversas vezes, as pessoas já me viram escutar as mesmas coisas. Podcasts, conversas, entrevistas, não necessariamente relacionadas à genealogia, mas sobre qualquer coisa. Diversas vezes ouvindo a mesma coisa. O pessoal, mas está ouvindo de novo? Deu. Tô, porque eu preciso. A minha memória ela é muito visual, muito visual. Então eu decoro coisas, locais, rostos com uma facilidade imensa. Para mim é muito fácil eu olhar numa fotografia e conseguir nomear pessoas que faleceram há 70 anos atrás, que eu sei quem são. Isso mesmo depois de tempo sem olhar aquelas fotografias, eu sei, fulano de tal aqui, ó, fulano de tal aqui, conhecer, reconhecer. Eu tenho essa facilidade visual. Agora, a auditiva é um pouquinho diferente. Então, eu preciso realmente... Por isso que eu falei no começo, de repente você não tem isso. De repente, o teu aprendizado através de áudios é muito bom. O meu não é. Então, aqui eu quis fazer uma explicação exatamente sobre isso, sobre essa importância de registrar através de áudio e como a gente utiliza isso pode ser através de um simples celular, não precisa ser nada elaborado. Lógico, se tiver um celular com uma qualidade de áudio melhor para você ouvir, lógico, o som sendo mais nítido é mais agradável para você ouvir depois, sem chiado, sem, enfim. Mas se não for esse o caso, o importante é você registrar. Deixar registrando em áudio você poder ouvir a pessoa contando. Quantas pessoas que eu tenho em áudio registrado que já faleceram? A própria avó Rosa, eu tenho uma prima e um primo mais velhos que minha mãe, eles são de 1942 e 43, minha mãe de 44. Os dois já faleceram. E
eu conversando com eles. Então eu tenho a voz deles me contando coisas. Eu tenho outros registros de outras pessoas. E isso é fantástico, você poder ouvir novamente a voz daquela pessoa que não está mais aqui. É incrível você poder ouvir o relato, as histórias através da voz daquela pessoa. Não é eu contando alguma história de um antepassado. Não, é aquela pessoa que está 1, 2 gerações atrás, que conviveu com fulano de tal, que teve a oportunidade de conhecer determinado local que não existe mais, enfim, que tem uma experiência muito maior sobre determinado assunto, sobre determinado local, sobre determinada pessoa que você não tem e que você pode passar para frente, claro, mas é como eu sempre falo, é como se fosse um telefone sem fio, né? As informações vão se perdendo. Nesse caso, se eu tenho uma gravação original da pessoa falando, a informação é diretamente dela, ou seja, eu não vou ser um interlocutor daquela pessoa contando uma história. Não, é a própria pessoa que está contando de algo que ela viu, de algo que ela ouviu já de outras pessoas para trás. Então é muito importante isso. Se você não tem esse costume de gravar as conversas com as pessoas relacionadas à sua pesquisa, sua árvore genealógica, faça isso, tá? E eu digo não pessoas somente familiares, qualquer pessoa que tenha algum tipo de relação com os antepassados. Eu já citei em outro áudio, em outro episódio, sobre amigos que trabalhavam com meu pai. Então, não são familiares meus, mas falando sobre o meu pai. Então, aquela conversa ali eu tenho gravado. Quantas vezes eu tenho muitas horas de gravação com a minha mãe de histórias. Por quê? De alguma maneira formal, assim? Não. A gente está sentado na mesa num domingo, batendo papo, começou a falar sobre antepassados, eu ligo o celular e estou gravando. Tá lá gravado. Em algum momento eu posso recuperar aquele áudio para usar utilizar, dar uma profundidade em determinado assunto, aspecto, que eu não teria se eu não tivesse feito o registro. Então crie esse hábito, se você ainda não tem, de gravar as conversas com essas pessoas e depois ter um tempo para você ouvir. É de muita importância dentro da pesquisa. Faça isso. Se você ainda não faz, depois me conte o que mudou dentro da sua pesquisa. Beleza? Um grande abraço e boas pesquisas aí.